Olá, leitores! Nós somos o podcast Resumo em Café, e aqui o papo é sobre os livros mais marcantes. Tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. Então prepara o café quentinho e vem com a gente mergulhar nessa conversa com spoilers, cheia de reflexões e muito amor por leitura. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos falar sobre Leitura de Verão, da Emily Henry. Oi, um livro que tem dado o que falarem. Sim, a gente acompanha a January Drews, sabe? Uma escritora de romances que tá numa fase bem ruim. Bloqueio criativo, problemas financeiros. Isso. E para piorar, ela se muda para uma casa de praia que herdou do pai, que acabou de falecer. E essa casa não é só uma casa, né? Tem segredos. Muitos. Ela descobre que o pai tinha uma vida dupla. Um baque enorme para ela. Com certeza. E como se não bastasse tudo isso, o vizinho dela Ah, o vizinho. é ninguém menos que Augustus Everett. O Gus, que não é um escritor qualquer. Não mesmo. Autor aclamado de ficção literária, super respeitado. Só que ele tem um estilo assim, bem mais sombrio, mais cínico, o oposto dela. E o mais doido é que eles não são estranhos totais. Não. Eles se conheciam da faculdade. E digamos que já existia uma certa rivalidade ali, sabe? Uma tensão. Uhum. Não eram melhores amigos, definitivamente. Longe disso. E aí, nesse cenário de isolamento, luto, bloqueio criativo para os dois, surge uma ideia. Uma aposta. Bem inusitada, né? Totalmente. Eles decidem trocar de gênero literário para tentar destravar. A January vai ter que encarar a ficção literária, o território do Gus. E o Gus vai ter que mergulhar no mundo dos romances que ele provavelmente despreza um pouco. Com certeza. E a parte divertida é que eles combinam de fazer pesquisas de campo juntos. Para se inspirarem, né? Tipo, saídas para viver experiências do gênero do outro. Exato. E aí é que a dinâmica fica interessante. Porque essa aposta força uma proximidade que, de outra forma, nunca aconteceria. E desafia tudo o que eles pensam sobre a vida, sobre o amor. A January, que sempre escreveu sobre finais felizes. Como ela faz isso depois de descobrir a traição do pai? A base dela ruiu, né? Pois é, a desilusão é imensa. E o Gus, bom, o cinismo dele tem raiz. Não é só pose, né? De jeito nenhum. Ele carrega traumas reais. A mãe que morreu, um pai abusivo, um divórcio que, assim, o deixou muito machucado e cético. Então, para ele, escrever sobre amor e esperança deve ser um desafio gigante. Um desafio e tanto. E essas pesquisas deles refletem isso. Não são encontros fofinhos. Nada disso. Eles vão, tipo, entrevistar sobrevivente de um culto suicida. Tenso. Super tenso. Ou passam a noite num parque de diversões meio acabado, decadente. E tem a história do drive-in, que eles são expulsos. Pois é. Cada experiência dessas acaba revelando mais sobre as vulnerabilidades, os passados deles. As camadas vão caindo. E a escrita acompanha isso, então. Vira quase um diário dessa jornada interna. De certa forma, sim. A January começa a escrever de um jeito mais cru, explorando a dor, a traição, fugindo da fórmula. Deixando a ferida aparecer no texto. Exatamente. E o Gus, tentando achar um romance ali no meio, ele é forçado a considerar que talvez, só talvez, exista alguma esperança. Algo que ele sempre negou. E a tensão entre eles, a rivalidade antiga, misturada com essa atração que está surgindo. Fica cada vez mais forte. É palpável. Mas acho que o ponto de virada mesmo, sabe? É uma viagem de pesquisa. Para as ruínas do tal culto New Eden. Isso. Lá no meio de uma discussão daquelas debaixo de chuva, o Gus finalmente se abre. É quando ele confessa. Sobre os sentimentos antigos. Uhum. Que ele já gostava dela desde a faculdade. E o medo, né? O medo de se machucar de novo. Ainda mais sabendo que ela ia embora no fim do verão. Nossa, que momento de vulnerabilidade. A máscara cínica cai totalmente ali. Quebra todas as barreiras que ainda restavam. E, quase ao mesmo tempo, a January tem o seu próprio momento de confronto com a verdade. Na casa do pai. Sim, ela encontra umas cartas escondidas. Quem entrega é a Sônia, a amante do pai. Uau. E o que diziam essas cartas?
Elas não apagam a dor da traição, claro, mas mostram a complexidade da história dos pais dela. Os erros, as dificuldades, mas também o amor profundo que o pai sentia por ela, sabe? Apesar de tudo. Isso deve ter ressignificado muita coisa para ela. O luto, a ideia de amor, de verdade. Com certeza. Muda a perspectiva dela sobre tudo. Então, no fim das contas, essa aposta doida foi muito mais que um exercício literário. Muito mais. Foi um mergulho fundo nas próprias dores, nos próprios fantasmas. Superaram o bloqueio criativo, sim. Mas o principal foi encarar essas questões emocionais, né? Exato. Foi como se eles aprendessem a enxergar o mundo, e o amor também, um através do olhar do outro. Uma troca muito profunda. E os livros que eles escrevem no final refletem isso. Totalmente. O livro do Gus, olha, termina com um meteoro, bem a cara dele. Haha, típico. Mas mesmo assim tem uma aceitação ali, uma abertura para a felicidade, mesmo que seja só um momento. Não é mais só escuridão. E o da January? E tecer esperança na história. Mas talvez uma esperança diferente, mais madura, mais real, sabe? Entendi, uma esperança que conhece a dor. Exato. E o gesto final deles? Trocar os manuscritos. É um ato de confiança enorme, de aceitação, não só da escrita do outro, mas de quem eles se tornaram, com todas as complexidades. Lindo isso. Mostra que, às vezes, é preciso encarar as verdades mais duras para criar algo autêntico, para se encontrar. E fica essa reflexão pra gente, né? Será que é justamente nesse confronto com o lado mais sombrio da nossa história, das nossas relações, do amor, que a gente encontra uma voz mais genuína? E talvez até uma felicidade mais resiliente. Talvez. Uma luz que não nasce apesar da escuridão, mas que de alguma forma precisa dela para poder brilhar. Curtiu o episódio? Então compartilha com outros leitores apaixonados como você. Segue a gente nas redes. @Resumo e Café no Instagram e TikTok. No YouTube e Spotify, procurar por Resumo e Café. Deixa o like, comenta o que achou e indica um livro pra gente trazer nos próximos episódios. Aqui, a leitura sempre continua.